Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Enquanto eu escrevo aqui para vocês o título da nossa live, depois de um tempão distante de vocês, eis que eu estou de volta. Agora sim, com tudo. Deixa eu só anotar aqui. Eita. Tudo bem, pessoal? Vamos entrando. Se tiver aí me escutando bem, me vendo bem, me avisem. Se tiver problemas também, por favor. Salve, Lucas. Deixa eu ver só todo mundo aqui. Eu não consigo escrever e ver quem está chegando. Deixa eu ver quem já entrou aí. Isadora, boa noite, está sempre presente. Boa noite para todo mundo. Tamara, Edmara. Puxa, tem gente nova aqui que eu não sei se eu conhecia. Daniele, boa noite. Eita, uma galera. Lucas, Djalma. Muito bom, ótimo. Bora, então vamos lá. Tá tudo ótimo, som e imagem, maravilha. Então, metemos bom. Até o grande Renan tá aí. Puxa vida, que alegria, Renan, te ver por aí. Péricles, boa noite. Nara. Grande Carol, minha vizinha. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos hoje falar. Eu vou começar, na verdade, eu não sei o quanto isso vai durar, mas eu vou começar a trabalhar com vocês algumas poesias deste livro, do Bruno Tolentino, O Mundo como Ideia. Não sei quantos dos que estão aqui conhecem o Bruno Tolentino e, sobretudo, conhecem esta obra, que é certamente a obra magna do Bruno Tolentino, uma obra que demorou 40 anos para ser escrita. É uma obra de peso, muito complexa, muito cheia de ramificações, estilos e tudo mais, e que completa muito também o projeto literário do Bruno Tolentino, né? É como se fosse a forma mais bem acabada do projeto literário do Bruno Tolentino. Eu estou fazendo junto com o Rafael, não posso... Segunda-feira, nesse horário, esse é o horário das lives, então não tem muito jeito. Segunda-feira não, neste horário de segunda a sexta são os horários das lives. Bom, mas o Bruno é um poeta, infelizmente, muito pouco conhecido, apesar de ser certamente um dos maiores nomes da literatura nacional do século passado, sem a menor dúvida, tá? Sem a menor dúvida, isso não dá para a gente negar. É um dos únicos escritores brasileiros que recebeu 3 prêmios Jabuti. Ele, por 3 obras diferentes, né? As Horas de Catarina, eu vou comentar com vocês aqui rapidamente depois, como eu faço sempre. O Mundo como Ideia recebeu também o prêmio Jabuti, e o terceiro que recebeu o prêmio Jabuti foi A Imitação do Amanhecer, que foi a sua última obra, publicada um ano antes do seu falecimento, né? Ele terminou de escrever em 2004, publicou em 2006 e ele falece no ano de 2007. Essa não é a primeira vez que eu falo do Bruno Tolentino aqui, essa é a terceira live que eu falo do Bruno Tolentino com vocês. Já tive a oportunidade de tratar de 2 obras. Anteriormente eu peguei essas obras que têm um caráter mais unitário, porque são obras que, na verdade, elas procuram, de uma certa maneira, compor uma espécie de quadro, né, de um cenário, né, tem personagens e tudo mais, que são as obras que eu trabalhei. A primeira de todas foi A Balada do Cárcere, e a segunda que eu tratei foi As Horas de Catarina, né, o prêmio Jabuti do Bruno Tolentino. Este O Mundo como Ideia é uma obra, como eu já disse lá no feed, eu comentei lá que é uma obra muito complexa, é uma obra muito densa e que traz, né, ela também tem uma unidade, né, as obras do Bruno Tolentino, né, normalmente elas são pensadas dentro de uma unidade, mas só que a proposta, né, unitária do Mundo como Ideia é uma proposta que é um pouco mais complexa da gente conseguir dar conta aqui, né, trazendo algumas poesias, dar conta aqui de trazer para vocês uma noção da obra. Então o que eu vou fazer eu selecionei um tema
e fui pensando aqui algumas poesias que todas elas têm mais ou menos, né, a mesma noção, né, a mesma questão em torno. E aí eu vou aí ao longo de algumas lives, não sei se vou fazer sequencial, se eu vou intercalando, o fato é que eu vou apresentando para vocês isso aí. Eu vou falar rapidamente, apesar de nas outras duas lives eu já ter falado do Bruno Tolentino, eu vou falar um pouco mais rapidamente, trazendo alguns elementos que talvez, né, não sejam do conhecimento de todos e também para que, né, aqueles que estão chegando aí pela primeira vez possam também ter uma noção, né, de quem é o autor e o que tem aí para nós em termos de contribuição do ponto de vista biográfico e que pode nos ajudar a entender aquilo que eu quero trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que nos interessa, vamos falar do Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino, cujo nome, na verdade, o nome completo é Bruno Lúcio de Carvalho Tolentino Sobrinho. Ele nasceu no dia 12 de novembro de 1940, na cidade do Rio de Janeiro, e é filho de Heitor Jorge de Carvalho Tolentino e de Odila de Souza Lima. Um casal de uma família tradicional carioca e uma família bastante endinheirada, né, bastante rica, que tinha um círculo de amizade marcadamente intelectual e literário. Né? O Tolentino, desde muito cedo, ele é filho único, desde muito cedo ele conviveu com pessoas como Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, que eram pessoas do convívio cotidiano da família Tolentino, né, do Heitor e da Odila. Tá? E era uma família de posses e que tinha, né, como tradicionalmente se fazia naquela ocasião, carregavam a ideia da preceptoria, de forma que o Tolentino ele foi educado em casa, uma parte considerável de sua vida, foi educado em casa por duas preceptoras contratadas exatamente com a função não apenas de oferecer para ele, né, todo o horizonte intelectual de formação que a família entendia necessário para um jovem naquela situação, como também oferecer para ele formação em algumas línguas. Tá? Então, as duas preceptoras que o Tolentino teve na infância eram uma francesa e uma inglesa, que falavam apenas as suas línguas natais, né, as suas línguas pátrias. O Tolentino, eu tive a oportunidade de uma convivência estreita com o Tolentino, exatamente no ano de sua morte. Ele costumava, a gente tinha jantares quase todos, algumas vezes na semana, ele vinha jantar com a gente, e o Tolentino comentava que na sua casa era hábito que em cada cômodo da casa se falasse uma língua diferente, né? Então, sei lá, na cozinha se falava francês, na sala se falava inglês, sei lá, na sala de estar se falava alemão, era uma coisa recorrente. Então é um homem, além de uma cultura vastíssima, por conta exatamente do modelo de educação bastante tradicional que teve, era também um homem que dominava as línguas com uma facilidade impressionante. Né? Ele, em 64, ele se mudou para a Europa e viveu em 4 países na Europa. Ele viveu na Inglaterra, viveu na Bélgica, na Itália e na França. Ele foi a convite do poeta Giuseppe Ungaretti, que, tendo-o convidado, também o ajudou ali a uma entrada no meio acadêmico europeu, no qual o Tolentino trabalhou por bastante tempo, sobretudo no Reino Unido. Ele deu aula nas universidades de Oxford, Essex e Bristol. E lá ele também trabalhou como tradutor e intérprete da Comunidade Econômica Europeia. Então, o trabalho dele era um trabalho fundamentalmente envolvido com as línguas. Nessas universidades ele dava aula de literatura portuguesa e brasileira, e era um homem bastante requisitado e com já com uma grande notoriedade por conta da sua inteligência e, sobretudo, por conta da beleza, né, da sua obra. Né? Na verdade, é muito interessante porque a sua primeiríssima obra, que se chama... como é que é o primeiro nome da primeira obra dele? Desculpa, eu vou dizer para vocês agora.
63, ele publicou em 63. Agora eu tinha anotado aqui e me faltou o nome na minha cabeça, eu anotei na minha cola em algum lugar. Ah, sim, foi Anulação e Outros Reparos, a sua primeira obra é de 1963. E em 64 ele vai para a Europa, né? E eu digo isso porque a notoriedade do ponto de vista literário, a qualidade do seu texto já foi, né, reconhecida já na sua primeiríssima obra, apesar de não ter sido uma obra premiada e que não teve uma grande repercussão no Brasil, justamente por conta da sua mudança de país, né, saída do Brasil em 64, mas, né, foi certamente reconhecida sobretudo pelo Giuseppe Ungaretti, que o ajudou, como eu disse para vocês, né, introduziu aí no mundo acadêmico, no mundo da cultura, no mundo da literatura europeia. Bom, estando na Europa, em 1971, ele publicou o seu primeiro livro fora do Brasil, chamado Le Vrai et le Vent. Le Vrai et le Vent, na verdade, é uma obra cuja tiragem foi baixíssima, foram um pouco mais de 500 volumes. É uma obra dificílima de encontrar. Eu, inclusive, faço aqui um apelo aos que aqui estão, se por acaso alguém conhecer quem tenha uma obra, uma cópia do Le Vrai et le Vent do Tolentino. Eu tenho muito interesse em ter uma cópia, né? Se não for uma cópia mesmo, um xerox, eu me comprometo aí a entrar na jogada para tentar adquirir essa obra, que é uma obra de fato bastante conhecida e com poemas muito bonitos. Bom, isso em 71. Em 79 ele publica About the Hand na Inglaterra. Então, digo isso para vocês terem uma ideia, né, do tipo de homem que é este, né? Era um homem que escrevia muito, com muita qualidade na língua portuguesa, na língua francesa, na língua inglesa, né? Foi reconhecido por isso na Europa, certamente. Essas duas obras, salvo engano, não tem tradução no Brasil. No O Mundo como Ideia, algumas das poesias, tanto de Le Vrai et le Vent como de About the Hand, estão presentes aqui. Ele faz uma seleção dentro de um corpo, né, de unidade, como eu disse para vocês, mas são obras que não são conhecidas do público brasileiro, pelo menos, né, do público ordinário, né? Vocês não encontram isso para comprar aí na livraria. Em 1987, o Bruno Tolentino foi condenado à prisão, foi condenado a 11 anos de prisão, ele estando na Inglaterra. Ele passou, porém, desses 11 anos de prisão, ele passou 22 meses na prisão de Dartmoor, no Reino Unido, onde aconteceu, inclusive, aquilo que deu origem, né? Mais tarde, em 1994, ele publica o livro A Balada do Cárcere, que é o relato de um havido durante esse período em que ele esteve em Dartmoor, no Reino Unido. Bom, em 93, o Bruno Tolentino volta para o Brasil, ou seja, né, trata-se de um período, né, de quase 20 anos, né? Ele ficou 19 anos na Europa, dos quais, né, 22 meses ele passou na prisão, mas a sua volta para o Brasil, em 93, é uma volta que coincide também aqui com um período, né, da vida do Tolentino, no qual ele se dedicou mais frontalmente a enfrentar aquilo que ele chamava, né, de estado de penúria da intelectualidade nacional, né? Em especial, ele se debruçou bastante arduamente sobre a intelectualidade da Universidade de São Paulo. Uma das figuras contra a qual ele sempre se opôs de forma bastante ferrenha é contra a senhora Marilena Chaui, que foi aí um dos seus desafetos mais presentes, né? Ele costumava ir nas defesas de tese, das quais a Marilena Chaui, que ele chamava de Marxilena Chuchaui, ele frequentava as defesas de tese, normalmente para poder, né, enfrentar a Marilena Chaui e outros tantos dos intelectuais da Universidade de São Paulo.
Há uma poesia, inclusive, que ele escreve, dedicada, inclusive, a Marilena Chaui, que se chama A Xeroxona, contando aí justamente um evento, né, que diz respeito à tese de doutorado da senhora Marilena Chaui, que é uma tese de doutorado que sabe-se que tem aí fartos capítulos que foram copiados de uma obra internacional, né, não traduzida no Brasil, e que Marxilena Chuchaui acabou usando, e que o Tolentino, né, gostava muito de fazer referência a isso. Eu acho interessante, né? Bom, em 93, então, ele volta para o Brasil. Em 94, ele publica As Horas de Catarina, como eu disse para vocês, que foi, então, premiado, né, seu primeiro prêmio Jabuti. Entre 93 e 2007, como eu disse para vocês, né, todo esse período aí que ele viveu no Brasil, até sua morte, no ano de 2007, ele se dedicou, né, a esse enfrentamento desse estado de penúria da intelectualidade nacional. E o período dele, né, após o retorno, né, é um período muito conturbado também, né? Ele, além de ter sido perseguido, ele veio, né, praticamente com uma mão na frente e outra atrás, e ele foi vivendo de favores, né? Entre o ano de 2000 e o ano 2002, ele foi acolhido pelo padre Virgílio Verrese no santuário de Nossa Senhora da Piedade, aqui em Caeté, bem pertinho de onde eu estou agora. Ele foi acolhido lá e viveu 2 anos no santuário, sob os cuidados com a atenção, né, do padre Virgílio Reze, falecido já há um tempo, que era de comunhão e libertação. Foi exatamente por conta dessa relação que ele começa a estabelecer com o movimento Comunhão e Libertação que eu tive a oportunidade desse convívio estreito com o Tolentino, um convívio bastante regular aí no ano de 2007. Ele volta, então, em 2002 ele vai para São Paulo e ele é acolhido de novo por alguns membros de Comunhão e Libertação, em especial pelo padre Vando, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que era então o pároco, né, o vigário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vive um tempo com o padre Vando e depois, num outro tempo, ele vai viver numa comunidade religiosa em São Paulo. Nesse período, então, eu tive essa oportunidade. Uma dessas oportunidades que a vida oferece para a gente, que são bastante grandiosas. O Tolentino, nesse período, né, que ele passou aí junto do movimento Comunhão e Libertação, ele produziu, então, as suas duas grandes obras, né? O Mundo como Ideia, que começou a ser escrito no ano de 1959 e foi finalizado no ano de 1999. Na verdade, né, trata-se aqui de uma espécie de coletânea organizada de acordo com um certo ideal, e que é um ideal que o Tolentino foi, de fato, alimentando, ele foi construindo isto aqui. Então, trata-se sim de um livro que tem algo de coletânea, mas tem muito de originalidade, porque tem muitas poesias que de fato ele foi acrescentando e trazendo para dar um corpo unitário para a obra. Uma obra que, inclusive, né, uma parte bastante considerável da obra é uma farta introdução, são 90 páginas de introdução, nas quais o Tolentino, né, se dedica a explorar o conhecimento, né, o conteúdo da obra e toda a ideia, né? Eu não vou usar essa palavra aqui da forma como o Tolentino a propõe, né, como discussão, mas todo o ideal que tinha em mente com uma obra como esta, O Mundo como Ideia. Em 2004, como eu disse logo no iniciozinho, ele termina a publicação, em 2006 ele termina a publicação do livro A Imitação do Amanhecer, que também foi premiado com o Jabuti. Né? Da elaboração de A Imitação do Amanhecer, uma grande amiga, Juliana Pasquarelli, participou ativamente aí como revisora e acompanhou a própria elaboração da obra. Isso é o retrato, né, em linhas gerais, da vida do Bruno Tolentino, que faleceu no dia 27 de junho do ano de 2007, por falência múltipla dos órgãos. Ele faleceu na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Muito bem, contextualizado a nossa figura aqui, né, o nosso poeta, eu vou passar a uma coisa que eu normalmente eu não faria, mas eu sinto a necessidade de fazer hoje, e eu acho que pode ser uma grande ajuda, ainda que isso comprometa um pouco
o tempo que a gente vai dedicar aqui a essa live. Eu vou ler a poesia para vocês, a poesia que eu escolhi, a primeira de todas dessa série que eu falei para vocês que eu queria tratar aí da relação entre corpo e alma, que se chama A um Cisne na Agonia, tá? E antes, só um detalhe importante que eu acho que é significativo para vocês entenderem, né, a proposta da obra. Nesta obra, em linhas gerais, eu vou falar muito grosseira e rapidamente, evidentemente não tem aqui tudo aquilo que está presente em termos de ideal. A proposta da obra é um pouco mostrar, apresentar na sua crueza, digamos assim, né, aquele que foi o início de uma tragédia, a tragédia, né, do Ocidente, que é justamente a ideia de que a gente pode constituir a vida através da ideia, né? Ele parte do pressuposto que a partir do final da Idade Média, né, quer dizer, o Ocidente começa a empreender um movimento, né, de fora para dentro, concebendo que aquilo que rola no mundo das ideias tem mais importância, tem mais consistência em termos de realidade, né, realidade no sentido não tanto do palpável, do tangível, do que propriamente a realidade mesma, né? E ele diz que isso é o início de uma tragédia porque justamente a gente perde a capacidade, né, de olhar para a realidade, de contemplar, né, a verdade escondida por trás, né, do real, escondida por trás do tangível. Tá? Não, ele não fala sobre ideologias, tá? Quer dizer, não explicitamente, Isadora, mas ele vai, né, de alguma maneira, isso vai estar presente ao longo, né, da obra, a gente consegue ir, né, puxando algumas coisas, certamente, das poesias, sem nenhuma grande dificuldade, tá bom? Ok, então isso é um pouco a ideia de fundo, tá? Então toda a proposta dele é acusar isso e mostrar como isso aqui trouxe, né, consequências muito ruins, tá bom? Outra coisa que eu acho que vale a pena só para vocês entenderem também é que a poesia do Tolentino é uma poesia que se opõe, né, ao padrão do concretismo poético, né, que ele foi assistindo, né, surgindo na literatura nacional, né? Quando ele vai para fora do Brasil, ele foi vendo isso já se tornando uma marca da poesia nacional e ele entende que isto aqui, né, era algo contra o que também era preciso empreender uma luta. De forma que o verso do Tolentino é um verso que se ocupa muito dos padrões clássicos de versificação. Tá? De maneira que saber disso pode parecer algo meio fora do nosso contexto aqui, né, da proposta de uma live literária, né, para aqueles que estão chegando aqui, daqui a um minutinho eu falo para vocês, mas vocês vão ver como isso aqui é significativo, em especial para esta poesia. Tá? Eu tive uma conversa hoje com um grande amigo que é professor de literatura e ele me abriu os olhos para isso como algo que é bastante significativo até mesmo para a gente interpretar adequadamente e tirar o melhor proveito possível da poesia que eu vou ler para vocês. Para aqueles que estão chegando agora, só para vocês terem uma noção, eu sei que eu normalmente faço isso nos primeiros minutos da live, agora, como eu estava bastante tempo afastado aqui das lives, eu acabei me esquecendo de fazer. A proposta das lives literárias, eu não sou professor de literatura, eu não tenho nada com isso, eu sou apenas um amante da literatura. A proposta das lives literárias, a minha irmã, boa noite, Dri. A proposta das lives literárias é a gente oferecer, especialmente para os meus colegas psicoterapeutas e psicólogos, né, algo que eu chamo de atualização cultural, quer dizer, oferecer elementos para uma formação do imaginário que permita aos terapeutas uma maior capacidade de compreensão do sofrimento humano, mas para aqueles que não são psicoterapeutas, para aqueles que não trabalham com saúde mental, certamente a proposta, né, se volta e se presta muito bem também a cada um de vocês que aqui estão, na medida em que a literatura, né, ajuda a gente a conhecer as formas como o sofrimento humano aparece e, especialmente, as formas como a gente pode enfrentar e sair do sofrimento.
Então, a função da literatura fundamentalmente é esta, né? Quer dizer, tornarmos-nos um pouco mais aquilo que a gente é, né? Tornarmos-nos um pouco mais aquilo que somos, né? Pessoas humanas. E a literatura, né, como nada que a cultura promoveu, né, faz isto de uma forma muito impressionante, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura do texto, ainda que isso comprometa o nosso tempo, mas eu acho que essa leitura já vai dizer para a gente, muito rapidamente, se vocês, né, acompanhando bem a leitura, eu faço algumas pausas, não se preocupem, para alguns comentários rápidos, essa leitura já vai apresentar algo disso que eu estou trazendo para vocês. Ultimíssima coisa introdutória. Esse texto é um texto que foi escrito num padrão de versificação conhecido como redondilha menor. Tá? A redondilha menor, né, são versos que têm 5 sílabas poéticas. Tá? Então você tem a redondilha menor, a redondilha menor, que tem 5 versos poéticos, e a redondilha maior, que tem 7 versos poéticos. É um modelo de versificação que é um modelo de versificação mais popular. É um modelo de versificação que a literatura portuguesa usou por muito tempo, né? Até o século XVI, as redondilhas eram o modelo de versificação preferido na língua portuguesa. Em 1527, um poeta chamado Sá de Miranda, ele trouxe para a literatura portuguesa, né, a ideia que ele, na verdade, assumira da poesia italiana, em especial da poesia dantesca, né, de Dante, que era a ideia justamente de introdução, como padrão, né, de versificação, aquilo que a gente conhece como o verso decassílabo, né, ou também trouxe o verso alexandrino, né, o soneto, esse padrão, né, de soneto, que coincide, no caso da literatura portuguesa, né, dizer, com o momento no qual a poesia portuguesa, né, atinge aquilo que ficou conhecido como o renascimento da literatura portuguesa. É interessante a gente notar que esse padrão decassílabo, o padrão alexandrino, o soneto, né, ele é um padrão, né, mais elevado, ele é um padrão, sobretudo, no qual o que interessa mais é a lógica do texto, diferentemente da redondilha. A redondilha é um padrão de versificação que normalmente ele é muito rítmico, ele é muito... ele tem um jeito, né? Quer dizer, de uma certa maneira ele obedece, né, mais ao som do que à lógica. Ele agrada mais ao corpo do que à ideia. Tá? Por isso que eu estou chamando a atenção disso, né? Eu nunca faço comentários dessa natureza, mas hoje, conversando com esse meu amigo que é professor de literatura, ele me chamava a atenção para isto e eu achei isso fundamental para a gente entender, inclusive, a proposta da poesia A um Cisne na Agonia. Porque como o Tolentino ele vale-se do padrão de redondilha para fazer a poesia, é como se ele já estivesse aqui dizendo para a gente, escuta, é preciso que a gente toque primeiro o corpo antes de tocar a ideia. Pessoal, já para aqueles que são meus colegas de saúde mental, que trabalham com saúde mental, isto aqui já é importante. Né? Eu poderia entrar aqui numa conversa com vocês um pouco mais filosófica e trazer para vocês aqui algumas distinções que a fenomenologia, em especial, né, a figura da Edith Stein, né, a fenomenóloga alemã, aluna do Edmundo Husserl, a distinção que ela faz entre a ilética e a noética, né? Mostrando como o nosso padrão de entrada no olhar para a realidade ele é primeiro através dos sentidos. Quer dizer, é o corpo quem primeiro colhe o sentido das coisas, né? Quer dizer, a percepção quem primeiro colhe o sentido das coisas. E só depois a gente faz uma passagem para a ideia. O que está em jogo nesta poesia é justamente isto aqui. E o que nós, psicoterapeutas, psicólogos, né, que trabalhamos com saúde mental, precisamos fundamentalmente entender é que não é possível construir a saúde mental de absolutamente ninguém se a gente começa de cima, se a gente começa como os logoterapeutas, que normalmente rasgam as vestes, né, sobretudo esses logoterapeutas aí que se vestem de sacerdotes de Viktor Frankl.
que fazem, e que normalmente eu sou bastante crítico, né? A ideia de começar o processo terapêutico falando sobre o sentido da vida, né? Quer dizer, apostar na perspectiva noética, na perspectiva noológica, sem ter substrato somatopsíquico saudável, é uma loucura. O camarada não vai dar passo, ele se frustra e ele vai acabar abandonando. É preciso começar a edificar o sujeito de baixo para cima. Edifício algum se constrói a partir do teto. Todos os edifícios se constroem a partir dos fundamentos. O corpo oferece para a gente os fundamentos a partir dos quais a gente consegue erguer um edifício sólido. A gente precisa disso, né? Eu vi o padre Wesley aí, né? É interessante porque dizer, a gente não entende, por exemplo, né, só porque acho que isso aqui é bacana, né, dizer, por que é tão importante, né, a Eucaristia, né, dizer, os gestos que estão em jogo no sacramento. Né, dizer, por que quando o padre ergue, por que o padre precisa erguer, né, a hóstia e o cálice consagrado? Não é por outra razão, é para que os fiéis possam olhar, né? Quer dizer, se a gente não olha para aquilo, a gente não consegue captar o que está ali em termos de sentido. Simplesmente dizer que houve transubstanciação não é suficiente para a gente. A gente tem que ver, a gente tem que olhar. A gente é como São Tomé, a gente tem que colocar o dedo, né, nas feridas das mãos e no lado, né, para a gente poder acreditar. Isto é fundamental, isto não é um erro, isto é o próprio da pessoa humana. A mesma coisa na psicoterapia. Eu não posso apresentar para o meu cliente, eu não posso falar para o meu cliente de questões altas sem que ele tenha a possibilidade de tocar estas questões, sem que ele possa experimentar na própria carne estas questões altas que eu quero enfrentar com ele. Enfim, falei mais do que devia numa introdução, mas eu leio para vocês a poesia, vou fazendo algumas pausas, eu acho que até o final eu consigo terminar a poesia inteira, ela não é muito longa, tá? Como ela é em redondilha, os versos são curtinhos, né? Então 5 páginas aqui, mas a gente consegue lê-las tranquilamente. Então vamos lá, peço de vocês atenção a isso primeiro, vou fazendo algumas pausas no meio para não cansar vocês também. Vamos lá. Há um cisne na agonia. Começa com uma epígrafe tirada de Lord Tennyson, que diz: e depois de muitos verões morre o cisne. O corpo é o irmão da alma. Seus brilhos inefáveis são os brilhos dela. Tem doçuras suaves, virações repentinas e rebeldes. Belas porque são indícios da respiração contínua da alma. O corpo é o flautim que a alma leva à boca para ver se toca as músicas daqui. Teu corpo está em ti, mas não é bem teu. É a harpa delicada que caiu do céu e anda emaranhada nos braços, nas crinas do efêmero, início da grande solidão. Teu corpo é a canção que o amor concebeu e nasceu sozinho. Mas certa manhã, já a meio caminho, conheceu a irmã. E agora me lembro da luz num pomar entre os abieiros ao fim de novembro. Lavado nas chuvas daquele verão, teu corpo primeiro regou seus canteiros e depois foi dar água aos passarinhos antes de podar o excesso das vinhas, abrindo sozinhas os braços no ar. Eu te vi cuidar de espigas e uvas, mas também de espinhos. Sei o quanto eras fiel como as eras, terna como os ninhos, firme como o Cristo. E por isso insisto. Ele te marcou. Teu corpo é o irmão da alma incontentada da grande exilada que te acompanhou. E o cheiro das uvas, e o fogo do pêssego, e a asa do morcego desatando voo contra a escuridão. Todos esses brilhos, todos eles são teus como da alma, que a eles desceu para acompanhar-te. Do início ao fim, tudo isso faz parte da espécie de exílio que é a breve excursão por este jardim que já te esperava. A alma reconhece todos os lugares que a luz embriagada deste mundo tece. Tua companheira do precário voo sabia a que vinhas, não vinha enganada. E na hora mais grave teu corpo se grava no esmalte dos mares, e entre as andorinhas que pontuam os céus porque a alma veio trazer-te e levar-te, porque a alma quis desassossegar-se para que viesses,
e tomasses partes num breve passeio de retorno a Deus. Se o mundo é a moldura, não de uma aventura em que a alma delira, mas de uma ascensão cada vez mais pura, talvez a lição das trevas do abismo, por mais que te fira, não te venha em vão. À hora da amargura, a alma segura pelo coração teu corpo à procura de um ponto final ao paroxismo da dor abissal que te inchas as entranhas como um fogueiral comendo montanhas. As chagas malditas da festa carnal são assim estranhas, mas não te rebeles. Perdoa a visita dessa parasita que tanto maltrata. A dor só faz mal a esses trapos reles em que o corpo abriga a alma. Essa mendiga sempre acata da esmola imortal. Tu que agora a vês tão de perto e tal como se a encontrasses a primeira vez, celebra este encontro. Teu corpo está pronto para o triunfal, perfeito esponsal prometido ao ser. Ímpares aos pares vão te receber. Em tudo o que olhares, tudo são disfarces, procura a raiz da árvore encantada que o teu corpo é. Feliz ou infeliz, fiaste o teu fio nos duros teares deste mundo frio e tão avesso à vida, mas foste provada, fiada e tecida no amor e na fé. Agora, já exausta de sonhar de pé, já farta dos faustos e prendas de um mundo a ecoar no fundo de tantos soluços, deita-te de bruços junto à alma até que ela te adormeça. Inclina a cabeça sobre a relva mansa que escala as colinas do Pai e descansa. Sem queixa, sem pressa, a alma te nina. Deixa-te ninar e aceita. Adormece. Teu mal vai passar, como tudo passa. Não te peço a farsa de um rosto de festa, mas enxuga a testa com as costas da mão e ouve que te peço, como se eu pudesse saber o que digo. A dor é um excesso, mas a graça não. A graça é um carinho do teu grande amigo. É a rosa a que o espinho por fim obedece. Imita e aceita a chaga na pétala já semi-desfeita, e enquanto escurece, deixa que eu te peça que te des a ela como ela a ti. Eu nunca morri, nem caí da cela como cais agora. Sei que não devia tentar enfeitar de fácil poesia a tua agonia, mas crê-me, o teu corpo não pode ir-se embora sem virar o sopro do flautim da alma. Ouve a área calma que lhe sai dos lábios, como um acalanto que só ela sabe, e o teu corpo tanto tentar aprender. Tenta adormecer. Tudo vai e volta. A alma anda solta pelos paraísos mais loucos, colhendo, semeando momentos plenos e perfeitos entre as invisíveis colinas do peito, onde sopra um vento que leva o que traz, porque tem raízes muito mais além, muito mais atrás. Cada corpo vem, hesita um momento, semeia, demora, colhe, canta, chora e enfim vai-se embora. Mas a alma não. A alma pode mais. Pode ir e vir, sem tocar o chão, e pode subir levando o teu corpo que ela mesma trouxe a esse doce horto, que fica mais doce quando a noite cai. Vai, Alice, vai, como a flor se deixa colher e levar. O corpo se queixa, a alma jamais. O corpo anoitece, a alma é madrugada, viva, levitada como a luz no ar. Talvez não coubesse evocar a imagem do ganso selvagem que foge e se afasta, que abandona o chão à primeira aragem dos fins do verão. A do cisne basta. Como o cisne desce a cabeça branca e trêmula, arranca no peito a canção, canta e adormece, que o teu coração, todo só meiguice e resignação, busca a mão do artífice, quer aquela mão. Dorme, doce Alice, que a cada solstício e a cada equinócio este mundo nosso também é fictício, para o cisne e o ganso. O único remanso é a ressurreição, e tu sabes disso. Tão bem quanto o grão. Ah, por mais difícil, dura e traiçoeira que te seja agora a última aurora, não te doas dela. Achega-te à beira da velha janela, persigna-te e pensa como há de ser bela a tua derradeira, espantosa e imensa transfiguração.
Sobe como a prece que o justo conhece, que não se desvia, e solta a canção. Serás o estribilho daquela alegria que um dia ensinaste a todos os teus filhos. Ensina a essa dor que tanto judia, de um cisne ancião, que tanto judia de um cisne ancião, porque ela também cabe na harmonia com que todo dia, ao primeiro alvor, com o mesmo fervor dizias amém, partias o pão. Imita a Maria e perdoa a dor. Repete o perdão quanto mais te for feroz a agonia, cruel o aguilhão. Lázaro te guia. Levanta-te e anda pela tua casa. Abençoa o catre em que te entregastes à prece e ao amor. Vai até a varanda e escancara as asas. Que te importa o chão? Tu vais mais além. Vais lá de onde vem a luz do verão e o Consolador. Lá vai ser a flor cuja haste é a mão do Senhor. Vai, sobe ao direito lado o seu perfeito, naquela voz que não esquecemos, com aquele jeito de quem agradece o que não merece, não te merecemos, roga por nós. Eu acabei não fazendo pausa, que eu achei que não era justo. Faço alguns comentários aqui, espero que todo mundo tenha captado pelo menos a noção, né, de fundo. A leitura da poesia, ela requer, né, releituras, é muito importante, né? Eu os convido depois a cada um de vocês a tomar essa poesia e relê-la algumas vezes, mas eu queria trazer à tona, né, eu selecionei aqui uns 5 trechos que eu acho que são importantes para aquilo que me interessa que a gente saiba aqui nessas lives literárias, né, em vista daquilo que é a proposta da live literária. A primeira coisa é essa que eu já anunciei, né, um pouco antes de trazer para vocês a poesia, né? Essa ideia da relação entre o corpo e a alma, né? E, sobretudo, uma ideia que não dá um lugar de primazia à alma, né? À lógica, à mente, ao pensamento, né? Como se esse fosse de fato algo que, por si só, né, pudesse ter algum tipo de significação. Tampouco o contrário, né? O Tolentino não está dizendo que o corpo tenha alguma primazia. Ele fala de uma irmandade, ele fala de uma relação entre o corpo e a alma. Uma relação, portanto, que pressupõe que um alimenta o outro, né? Há uma relação de retroalimentação. Não é possível a alma sem o corpo e não é possível o corpo sem a alma, né? Poderíamos fazer longas discussões aqui acerca do aspecto filosófico, teológico que está em jogo já nessa afirmação, mas isso para mim já é muito importante. No acompanhamento clínico, terapêutico, né, em psicoterapia, em psicologia, é muito importante a gente ter essa clareza, né? Dizer que eu não posso tratar, né, uma das dimensões em detrimento de todas as demais, né? Eu não posso sobrevalorizar um aspecto da natureza humana, da antropologia, em detrimento de todas as demais. Quer dizer, por mais que eu esteja muito bem intencionado ao falar do sentido da vida, ao propor, né, as alturas, né, os cumes da existência para alguém, se eu faço sem considerar essa matriz somatopsíquica, no qual a pessoa está inscrita, no qual essa alma está inscrita, no qual esse anseio pelo sentido está inscrito, no qual essa sede de beleza, essa sede pelo bem, essa sede pela verdade estão inscritos, se eu não considero que tudo isso aqui, né, precisa desse corpo e dessa alma, eu vou estar falando de anjos, né? E eu não estou falando, portanto, daquelas pessoas que sofrem na carne, né, uma dor nas costas, uma fibromialgia. Eu não vou estar falando daqueles que sofrem a dor de um trauma psíquico. Eu não vou estar falando, eu vou estar falando de anjos, né? E isso certamente não nos interessa, né? A gente tem que estar atento na relação com o nosso cliente a tudo que ele é. Lembrarmos-nos sempre de que o corpo é irmão da alma. Os brilhos inefáveis do corpo são, na verdade, os brilhos da alma. O corpo tem doçuras suaves, variações repentinas e rebeldes, belas porque são indícios da respiração contínua da alma. Onde eu vou buscar
a possibilidade da saúde do meu cliente. Quer dizer, eu não posso buscar a possibilidade da saúde do meu cliente buscando, né, uma alma num hiperurânio distante, 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 e ao qual nem eu, nem o meu cliente terão acesso. Eu preciso buscar, né, os brilhos inefáveis da alma nos brilhos, né, inefáveis do corpo. Eu preciso encontrar, né, as doçuras, as virações repentinas, rebeldes e belas da alma nas doçuras, virações repentinas, rebeldes e belas do corpo. Se eu não o faço, eu não saberei apontar para o cliente recursos com os quais ele possa empreender o caminho de saída do próprio sofrimento. Quer dizer, muitas vezes o psicoterapeuta ele se coloca no lugar de quem, de uma certa maneira, vai oferecer para o cliente a solução dos seus problemas. Não, tal como eu disse quando eu tratei com vocês a balada do cárcere, o trabalho do psicoterapeuta é o trabalho de Ariadne, é o trabalho de colocar na mão de Teseu, o nosso Teseu cliente, o fio que permitirá a Teseu, depois que ele entrar no labirinto do Minotauro, enfrentar o Minotauro, retornar. Quer dizer, esta é a nossa função. A gente não entra no lugar do Teseu, a gente tampouco vai junto com o Teseu. A gente coloca o fio na mão dele, o fio de Ariadne que permitirá ao Teseu retornar. A gente, quando muito, se coloca na posição do Cirineu, eu dizia numa dos meus stories. A gente precisa se colocar na posição de quem, na verdade, não carrega a cruz para o outro, mas carrega junto com o outro. Se coloca no esforço, né, caridoso de carregar junto. E a gente, sobretudo, precisa fazer o esforço constante de, olhando para as virações do corpo, olhando para os brilhos inefáveis do corpo, descobrir nestes brilhos inefáveis, nessas virações do corpo, rebeldes e belas, os indícios de uma alma que é a única coisa da natureza humana incapaz de adoecer. Corpo adoece, psiquismo adoece, a alma jamais adoece. Ela não adoece. Ela está sempre, sempre, sempre saudável. O que quer dizer não que, né, a gente não tenha a possibilidade de um caminho em direção ao mal. O que quer dizer, na verdade, que a gente tem sempre, 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 sempre a liberdade à nossa disposição. A gente pode, e isto é o que acontece, cada gesto mal nosso é um gesto livre. É por isso que só a pessoa pode ser má. É por isso que o Viktor Frankl diz que só há duas raças de pessoas. As pessoas decentes e as pessoas indecentes. Porque não há outra possibilidade. Quer dizer, ou você é decente e, portanto, é alguém que decide sempre pelo bem, ou você será indecente e, portanto, decidirá pelo mal. Bichos não são maus, porque eles não podem ser maus, eles não podem decidir pela maldade. Cada um de nós pode. E isto aqui é muito importante, porque se a gente não reconhece a saúde da alma, a gente não consegue tocar aquele lugar que, quando tocado, deixa emergir beleza. Aquele lugar que, quando tocado, deixa emergir o grito de urgência pela vida realizada, pela liberdade, pelo belo, pelo bem, pelo verdadeiro. Tudo com letra maiúscula. Né? Quer dizer, se a gente toca o lugar certo, a gente ajuda o sujeito. Senão, a gente fica tocando o corpo, a gente fica tocando a psique, a gente fica fazendo caríciazinhas no ego da pessoa. Isto aqui não ajuda absolutamente ninguém. Absolutamente todas as psicoterapias, todos os processos terapêuticos que são fracassados porque, no fim das contas, o psicoterapeuta ficou apenas fazendo carícias no ego do sujeito. E isso aqui manteve-o preso por tempos e tempos e tempos as armadilhas que você, péssimo profissional, criou para ele. Se você está na profissão
de psicoterapeuta, a tua tarefa fundamental é mandar ele embora de você o mais rapidamente possível. E como você o deve, e como você o faz, e como você o pode fazer de uma única maneira. Quer dizer, tocando este ponto nuclear da pessoa, a que se dá o nome de alma, que quando tocado adequadamente, que quando visto adequadamente, que quando tocado por um olhar terno, quente, é capaz de acordar um grito de urgência pela beleza. Isto a gente tem que fazer. Isso foi só um trechinho. O outro trechinho maravilhoso é este, né, na qual o Tolentino, né, ele fala muito de si aqui, né, ele fala do momento em que ele foi, né, lá no finalzinho, e agora me lembro da luz num pomar entre os abieiros aos fins de novembro, né. O Tolentino nasceu, né, em novembro. Essa ideia ele está aqui se referindo, né, a um momento no qual também ele, né, este corpo que já existia, de alguma maneira foi tocado pela presença da alma. Né? E aí ele diz num determinado momento, né, o que essa alma faz? Eu te vi cuidar de espigas e uvas, mas também de espinhos. Sei o quanto eras, fiel como as eras, terna como os ninhos, firme como Cristo. E por isso insisto, ele, com E maiúsculo, então está se referindo a Cristo, ele te marcou. Teu corpo é o irmão da alma incontentada, da grande exilada que te acompanhou. Quer dizer, essa ideia da fidelidade da alma é uma fidelidade que não é uma fidelidade que nasce do nada. É a fidelidade de quem é firme como Cristo, fiel como Cristo, o mesmo que te marcou. Né? Quer dizer, a nossa alma, ela brota disso aqui, ela brota da verdade mesma, ela brota da beleza mesma, ela brota do bem mesmo, ela brota do sentido. Quer dizer, é de onde vem? É de onde vem essa saúde absolutamente impossível de adoecer. Quer dizer, é daí que vem, né, essa ideia, essa suprema liberdade. Uma liberdade que só se faz verdadeiramente liberdade quanto mais justamente adere àquilo para que foi feita. A liberdade não é poder dizer não. A liberdade é poder dizer sim, sempre. Isto é a liberdade. É dizer sim para o sentido, dizer sim para a verdade, dizer sim para a beleza, dizer sim para o bem. Dizer, isto é a liberdade. Dizer não para tudo isto não é liberdade. Não é. O dizer sim ou não é, na verdade, marca do livre-arbítrio, né? A capacidade de escolher livremente. Mas lembremos-nos que a gente pode macular tudo isto, né, em razão de uma perda dessa fidelidade, uma perda daquilo que é a única coisa capaz de oferecer-nos firmeza na vida. Essa é uma outra coisa bacana. A alma reconhece todos os lugares que a luz embriagada deste mundo tece. Tua companheira do precário voo sabia a que vinhas, não vinha enganada. Ou seja, ele está dizendo para a gente que a alma tem uma espécie de detector. Né? Quer dizer, este elemento da nossa natureza que é saudável, ele tem uma espécie de detector. Ele sabe, né? Ele consegue, e isso aqui para nós psicoterapeutas é fundamental. O nosso cliente sabe quando está sendo enganado. E se ele permanece, é porque ele gosta de ser enganado. Ele gosta no sentido não ele gosta no sentido de que ele tem um ganho com isto. E isso este é o maior sinal de que você está fraudando o processo, de que você o está defraudando, né? Esta é a maior indicação de que você precisa mudar a sua posição. Porque se ele gosta da tua enganação, você está prejudicando-o muito poderosamente. Você está criando um belo de um problema. Ao invés de ajudar, você está destruindo uma pessoa. Então, ela nunca veio enganada, né? Essa luz embriagada, né? Esse fascínio da aparência
que o corpo tantas vezes nos leva a querer agarrar, né? Os sentidos tantas vezes nos prendem ao fascínio da aparência, porque a gente fica embriagado pela luz que esse mundo tece. Este fascínio a alma conhece e ela não vem enganada, ela não se engana. Então, tomemos cuidado para que a gente não cubra a alma com as cascas e mais cascas e mais cascas da embriaguez da luz que este mundo tece, do fascínio, né, da aparência que esse mundo apresenta para a gente. Quer dizer, esta é a nossa grande tarefa. Digo isso especialmente aos psicoterapeutas, mas digo a cada um dos que estão aqui e que porventura já tenham passado por algum processo terapêutico ou que estejam, né, querendo se aventurar neste mundo. Se o mundo é a moldura não de uma aventura em que a alma delira, mas de uma ascensão cada vez mais pura, olhem isso. Talvez a lição de trevas do abismo, por mais que te fira, não te venha em vão. E qual é a lição de trevas? A hora da amargura, a alma segura pelo coração, teu corpo à procura de um ponto final ao paroxismo da dor abissal, que te incha as entranhas como um fogueiral comendo montanhas. Esta é a lição, né, de trevas do abismo, que normalmente nos fere, mas que é a lição que a gente precisa aprender. Ela nunca é em vão. A ideia segundo a qual, quando tudo está pior, quando a amargura estiver terrível, quando a dor e o sofrimento estiverem enormes, lembra disso. A alma segura pelo coração o teu corpo. Ou seja, lá o teu coração vai dar um indício. O teu coração vai dizer, aqui é o ponto no qual a solução está, ou aqui é o ponto no qual a solução não está. Quer dizer, lembra disso. A alma neste momento vai segurar o teu corpo pelo coração. E o teu corpo que procura um ponto final ao paroxismo da dor abissal. O teu corpo está procurando uma saída para isso. E a gente fica procurando saídas para isso onde? Na atenção, né, de alguém, né, na atenção desordenada de alguém, dizer, num prato de comida a mais que eu como, dizer, numa barra de chocolate a mais, no sexo que eu procuro desenfreadamente, dizer, no vício em pornografia, no vício nesses malditos jogos eletrônicos. Dizer, a gente vai procurando, o corpo quer esse tipo de saída à dor abissal, de fim dessa dor abissal. E aí vem o desgraçado do psicoterapeuta e ao invés de, né, tocar o coração, o que ele faz? Né? Ele subverte a moral, né, e vai dizendo que muitas vezes essas questões não são um problema. Né? Essas saídas não são um problema. Este aqui, né, este tipo de fraude que a gente precisa acabar com ela. Saiba você, amigo, saiba você, minha amiga, que quando a dor estiver maior, quando a agonia estiver enorme, a tua alma segura o teu corpo pelo coração. E é ali onde você vai te inchar as entranhas como um fogueiral comendo montanhas. Você vai saber qual é a saída. Só que você precisa de alguém que te guia adequadamente. Quer dizer, se não te guia adequadamente, você vai dançar. Lembra, finalmente, acho que é a última coisa que eu olhei para vocês. Eu tinha mais outras aqui, mas agora não dá mais, que já deu os 2 minutos. Em tudo o que olhares, lembra, tudo são disfarces. Em tudo o que olhares, procura a raiz da árvore encantada que o teu corpo é. Amigos, o nosso olhar tem que ser voltado para isso. Teria mais um monte de coisa aqui, eu poderia falar muito mais além dessa poesia. Me empolguei com o início e esqueci do resto. Mas releiam, né? Eu convido vocês a relerem essa poesia várias vezes. Mas lembrem fundamentalmente disso. Em tudo aquilo que olhares, tudo são disfarces. Procura a raiz encantada que o teu corpo, procura a raiz da árvore encantada que o teu corpo é. O teu corpo é a árvore encantada de um fruto que te agarra pelo coração, um fruto que tem a forma de um coração. Um coração sedento, um coração que tem urgência, que tem exigência do belo, do bem, do verdadeiro, do sentido. E você não o reconhecerá, a não ser que você entenda o quanto o teu corpo mesmo
nele se manifesta estes anseios. Ok? Valéria perguntou, sim, ficará gravado lá no meu IGTV e logo depois eu passo para o Spotify, fica tudo lá no Spotify. Povo, 30 segundos para dizer tchau para vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu volto para as lives de terça-feira, nas quais eu trago os arquétipos da masculinidade. Fiquem com Deus, obrigado demais, bom retornar com vocês, espero que agora não pare mais. Até amanhã, pessoal. Tchau!